Queridíssimos e queridíssimas da Aristo, sejam muito bem-vindos a mais um Revisando com Questões. Hoje a gente vai discutir aqui algumas questõezinhas com os principais CCQs sobre HIV, um tema muito importante que pode cair em clínica, em GO, em pediatria e em preventiva também, então vale aquela atenção super especial. Tem algumas questões, como a gente vai ver ao longo da preparação e quando vocês forem fazer as provas também, vocês vão ver que não foram tão bem escritas, tão bem desenhadas. Você tem duas opções, você pode brigar com a questão, falar, acho que tinha que ser assim, tá errado, de vez em quando vai anular, às vezes não, e você ficou bravo. Ou você pode ir na paz, na tranquilidade, entender o que ela de fato queria de você e garantir o seu acerto. É um caminho que você fica bem mais tranquilo, tem maior chance de chegar no seu resultado, que é escolher a sua residência. Ou a gente também, pensando aí na aprovação, o pessoal do Revalida. Queridos, não brigue com as questões. A primeira questãozinha é da FESO 2021 e eu vou mostrar certinho para vocês qual que é o CCQ que eles queriam cobrar. Questão meio mal desenhada, mas vamos lá. Vocês vão entender o que a gente está falando. 2021 FESO, abaixo de qual valor a contagem de linfócitos TCD4 representa maior suscetibilidade para doenças oportunistas em pacientes HIV positivo? A, 300 unidades, B, 200, C, 250, D, 50 ou E, 400. Queridíssimos, 400, aliás, unidades. Vamos lá. Quando a gente pensa no paciente com HIV, a gente tem que lembrar, no momento inicial pode ter síndrome retroviral aguda, muitas vezes tem aquele período longo de latência, podendo durar aí até 10 anos, e depois, não havendo tratamento adequado, o paciente pode entrar em fase AIDS, onde ele está mais sujeito a infecções oportunistas e algumas doenças neoplásicas também. A partir de qual valor de linfócitos TCD4 esse paciente começa a apresentar essas infecções oportunistas? Esse valorzinho tem que ter na mente, 200 cópias. Por que essa questão gerou um pouco de dúvida, um pouco de discussão? Ela coloca no enunciado abaixo de qual valor representa maior suscetibilidade. E a gente tem ali, na alternativa D, 50 unidades. Então você para pensar, pô, beleza, o cara que tem 50 unidades de linfócitos TCD4 tem maior suscetibilidade do que o paciente que tem 200 unidades. Mas o valor que a gente precisa decorar, ó, a partir daqui, a gente tem que olhar com muito mais cautela. Esse paciente está mais exposto, esse paciente já precisa fazer algumas profilaxias. É a partir de 200. Passou desse nível, a gente abre um olhão desse tamanho para manejar esse paciente com mais atenção e esse conceito é cobrado de você nas provas. Vamos passar rapidinho num conceito-chave que vem bem próximo, satélite aí a esse em relação à contagem CD4, que é quando a gente precisa fazer algumas profilaxias. As três principais, pneumocistose, neurotóxico e micobacteriose atípica. Só para a gente decorar aqui, vai, dá uma olhadinha aí nos valores. Abaixo de 200 cópias, opa, já fico mais atento. Para proteger o meu paciente de pneumocistose, que pode começar a aparecer, eu vou fazer sulfametoxazol com trimetoprim, beleza? Quando a gente olha para o nosso segunda grande profilaxia que a gente tem que fazer, só para lembrar, não tinha nada a ver com essa questão diretamente, neurotóxico, abaixo de 100 cópias já tem um risco maior desse paciente fazer lesões no sistema nervoso central que podem ser muito graves. E a gente faz profilaxia com quem também? Sulfametoxazol e trimetoprim. Cuidado só para não confundir, o tratamento da neurotóxico é diferente, aqui a gente está falando da profilaxia, que é a mesma da pneumocistose. 200, 100, 50, começamos a pensar em micobacteriose atípica, por exemplo, Mycobacterium avium, principal exemplo. E aí a gente pensa em fazer azitromicina para a profilaxia desse paciente. É claro, o paciente que tem abaixo de 50 cópias, que a gente está pensando em fazer a profilaxia para micobacteriose, também vai ganhar o sulfametoxazol e trimetoprim. Ele também está exposto, não é como se o micro-organismo olhasse lá, não, já passou de tá abaixo de 50, perdemos a oportunidade, agora é só micobactéria. Claro que não, esse paciente está ainda mais exposto, mas a partir de 200 ele aumenta o risco dessas infecções, beleza? Grave com carinho e com atenção, grande conceito-chave. Na infecção pelo HIV, a contagem de TCD4 menor que 200 unidades aumenta a suscetibilidade para doenças oportunistas. Questão super legal da gente lembrar, vai ser cobrada de você, muitas vezes associada com essas profilaxias que a gente conversou, beleza? Guarda com carinho. Próxima questãozinha pra gente. HCB São Paulo 2021. Profilaxia pré-exposição é altamente eficaz quando utilizada corretamente. Pode ser considerado correto que? Olha que questão capciosa. Vamos lá. Não tem nada de difícil, mas o enunciado
te deixa completamente perdido se você não tiver se preparado, treinado, feito várias questões ao longo do ano, ao longo da sua preparação. O que é correto? A correlação linear entre níveis de adesão e eficácia foi demonstrada em ensaios clínicos envolvendo diferentes segmentos populacionais. Então, se você estivesse um pouco perdido, e você vai ficar perdido nas alternativas seguintes, essa aqui dava para você pensar, beleza, deve estar correto mesmo. Estou falando de PrEP, quanto mais o meu paciente tem adesão, melhor a eficácia. Faz todo sentido e é verdade, vai ser a nossa resposta correta. Vamos dar uma olhadinha nas outras alternativas. B. A correlação parábola entre níveis de adesão e eficácia foi demonstrada em ensaios clínicos envolvendo diferentes segmentos populacionais. O que o ser humano que fez essa questão estava pensando quando ele meteu uma parábola no meio da sua questão? Nós, meros estudantes e profissionais da área médica, a gente não sabe do que se trata isso e talvez ele não saiba também. Se ele souber, deve ter esquecido muitas coisas importantes da medicina. Isso aqui é para assustar, pode aparecer em algumas questões se você não tem nem ideia do que é. Se você tiver tranquilidade, tiver bater no peito e falar, esse conhecimento aqui eu sei, tem uma correlação linear, você fica tranquilo mesmo se tiverem alternativas super doidas, da qual você não faz ideia do que se trata como alternativa B. Vamos lá. C. Correlação linear entre níveis de adesão e eficácia não foi demonstrada? Não, pelo contrário, por isso até que a gente faz a profilaxia. A PrEP está preconizada principalmente nos grupos prioritários, marcadamente profissionais do sexo e pacientes que são soro-discordantes em relação ao seu par. Beleza? Outro paciente que a gente pode lembrar também, paciente que tem histórico de infecções sexualmente transmissíveis de repetição. Sífilis, teve uma hepatite, por exemplo, pode ter algumas dessas infecções, aumenta o risco também de uma infecção com HIV, acende nossa atenção para pensar na PrEP também. Ou D, a correlação não linear entre níveis de adesão e eficácia foi demonstrada em ensaios clínicos envolvendo diferentes segmentos populacionais. Bem simplesinho, isso não é questão matemática, é uma questão decoreba. Quanto mais a gente tem adesão, melhor a eficácia desse paciente em relação à PrEP. Para você pensar, pô, minha vida tá difícil, eu tenho que decorar um monte de conceito, aproveitando que a gente falou de parábola, dá uma espiadinha aqui em algum negócio que você viu lá no seu ensino médio. Função de segundo grau. E a parábola, ela tem a concavidade voltada para cima se o ar for maior que zero. E tem a concavidade voltada para baixo se o ar for menor que zero. Olha que figura linda, que saudade da matemática. Já tivemos pior, né? Tem que decorar algumas coisinhas, mas muito disso você pode usar. Qual que é o grande conceito aqui para a gente lembrar, queridos? Eficácia da profilaxia pré-exposição, a PrEP, qual que é a medicação? Truvada, que é entricitabina com tenofovir, só para a gente lembrar o nome. A profilaxia a profilaxia pré-exposição do HIV é diretamente e linearmente relacionada à adesão do paciente. PrEP é um pouco mais recente, começou a aparecer nesses últimos anos, então foi quando a gente teve estudos, mostrando essa eficácia, então ainda é um tema quente que tem uma chance grande de aparecer na sua prova. Não confunde com a PEP, que você também tem que lembrar as indicações e o intervalo certinho, tá bom? Conceito super legal para a gente dominar aí, que pode aparecer em diversas questões para você. Agora a gente vai para uma nova questãozinha da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, 2021. MSF, 31 anos, gestante, no curso da 28ª semana, vivendo com AIDS, o mais correto seria vivendo com HIV, assintomática, em uso de TARV com supressão de carga viral sustentada, beleza. De acordo com o caso, podemos afirmar que a. Se não houver indicação obstétrica que justifique, não se recomenda realizar cesárea eletiva. A via de parto vaginal está indicada. B. Dispositivo intrauterino não é recomendado para essa paciente. C. Inibição farmacológica do aleitamento materno não está indicada nesse caso, de acordo com os estudos mais recentes. D. Não há restrições para o uso de anticoncepcional oral, independente do tipo de antirretrovirais utilizado pela paciente. Essa questãozinha foi um pouco mais elaborada sim, teve uma pimentinha na questão, porque cobrou alguns conceitos que você fala assim, não sei. Mas o conceito principal dá para você dominar. Vamos lá, alternativa A. Se não houver indicação obstétrica que justifique, paciente ali com uma urgência, um sofrimento fetal agudo, a paciente que tem ali, a Tabata ia saber dizer muito melhor que eu, a apresentação pélvica que não tem um risco muito grande, parto difícil e tal. Se não tiver indicação obstétrica, essa paciente aqui, com a carga viral indetectável de forma sustentada, com boa adesão ao tratamento, a gente pode fazer o parto via vaginal. Por que essa informação é importante? Tem muita questão que vai juntar o quê? Linkar HIV com tuberculose e HIV com gestação.
são pontos-chave que dialogam ali várias matérias, várias interdisciplinaridades, lá com a GO, com a pediatria, no time de preventiva também, a gente tem essas discussões. Então você precisa conhecer alguns desses conceitos, principalmente carga viral está indetectável de forma sustentada, ali nas semanas mais finais da gestação, a gente consegue com tranquilidade conduzir o parto por via vaginal. Pode fazer a cesárea? Pode. Se tiver alguma indicação obstétrica, beleza. Mas a gente tem uma proteção maior desse neném, dessa criança, na via de canal do parto, quando a carga é indetectável de forma sustentada. Só lembrando, o parto é um momento de maior exposição, por isso essa atenção especial nesse momento. Vamos dar uma olhadinha nas outras alternativas. Dispositivo intrauterino não é recomendado para essa paciente? Você poderia até não lembrar, ó, pode usar sim, não tem nenhum problema não. Pô, Ian, não tem esse conhecimento de cabeça. Mas se você tiver o conhecimento da letra A, fica tranquilo, marca a sua certa, você não vai trocar a sua certa pela duvidosa. Alternativa C, a inibição farmacológica do aleitamento materno não está indicada nesse caso, de acordo com estudos mais recentes. Tu não leu os estudos mais recentes para saber? Eu também não li, mas ó, letra A, tá tranquila, tá certinha, pode confiar no seu conhecimento. E queridos, a inibição da lactação está preconizada assim mesmo para essa paciente, para a gente reduzir ao máximo o risco de exposição dessa criança, desse recém-nascido, beleza? D. Não há restrições para o uso de anticoncepcional oral independente dos antirretrovirais utilizados pela paciente. Aqui você podia até não saber, mas vamos lá. Não há restrições, sempre é assim, nunca é assim, geralmente não é a resposta correta. Aquela malíciazinha de prova, malícia de questão. As alternativas que são muito incisivas, muito determinísticas, geralmente não são as corretas, a grande maioria das vezes. Tem que ter essa maldadezinha e, mais uma vez, bateu no peito, você sabe que a letra A está correta, você não tem dúvida das outras que são um pouquinho mais nebulosas. Show? E só para a gente lembrar, nessa alternativa D, tem alguns anticoncepcionais que não podem combinar com alguns antirretrovirais. Essa paciente acaba tendo uma interação medicamentosa que diminui a eficácia de algumas medicações. Beleza? Pode ter alguns efeitos colaterais também. Importante aqui, o conceito-chave principal. Se uso regular de TARV, mas carga viral indetectável, a via de parto é conforme indicação obstétrica, ou seja, essa paciente pode ter um parto normal sim, com segurança para o seu filho. Vamos dar uma olhadinha aqui na próxima questão. Vamos para São Paulo 2021. A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana cursa com um amplo espectro de apresentações clínicas, desde a fase aguda até a fase avançada da doença. Em indivíduos não tratados, estima-se que o tempo médio entre o contágio e o aparecimento da doença esteja em torno de 10 anos, o período de latência, lembra aí? Aparecimento de infecções oportunistas e neoplasias é definidor de AIDS. Qual das doenças listadas abaixo não é considerada doença definidora de AIDS? Isso aqui a gente já conversou com vocês, né, queridos? Temos que ter um conhecimento, tem que memorizar pelo menos as principais doenças definidoras. A gente pode ter algumas pegadinhas aí ao longo da prova, mas geralmente revisou, prestou atenção na aula, revisou várias e várias vezes aquilo. Em momentos separados, você vai resgatando. Vai decorar de primeira? Claro que não vai. Por isso que a sua revisão é seriada, espaçada, errei, aprendi de novo e vou revisar mais perto da prova também. Não tem nenhuma chance da gente decorar isso no começo do ano e chegou lá 6, 8 meses depois, um ano depois quase, a gente lembrar de cabeça o que é e o que não é doença definidora. Para isso que você revisa. Então vamos lá. As alternativas. Candidíase esofágica, beleza, doença definidora. Qual que é a pegadinha? Candidíase oral, que pode acontecer em diversos outros contextos. Por exemplo, um paciente asmático que utiliza bombinha com corticoide, se não fizer uma higiene oral, pode ter candidíase oral. Não quer dizer que esse paciente tem uma imunossupressão severa. B. Pneumocistose. Opa, essa daqui só aparece em paciente gravemente imunossuprimido. Contagem de linfócitos TCD4 menor que 200, a gente pensa com mais atenção ainda para essa etiologia aqui. E queridos, vamos lá. Alternativa C, câncer de colo do útero invasivo, só para a gente lembrar dessa associação. A paciente que tem HIV e tem câncer de colo de útero tem uma progressão maior, mais rápida dessa doença. Um conceito legal para a gente lembrar também. D, tuberculose pulmonar. Maldade, né? Você que é brasileiro, você principalmente que é do Rio de Janeiro, terra do samba, do futebol e da tuberculose. A gente tem muita tuberculose. Se todo mundo tivesse tuberculose pulmonar, fosse um paciente de altíssimo risco, doença definidora de AIDS, a gente estaria lascado, porque existe muita tuberculose. Qual que é a grande maldade aqui? Tem aquele vínculo que a gente já conversou trocentas vezes. Aquele grande binômio HIV e tuberculose. Por quê? Tuberculose é a maior causa de mortalidade no paciente com HIV.
a nível de Brasil, isso não é uma regra mundial, a nível de Brasil. Mas o que a gente tem como doença definidora de AIDS? A tuberculose extrapulmonar, que é aquela que o paciente tem uma imunossupressão tão severa que ele não consegue conter a doença no pulmão. Então, o paciente tem a tuberculose meninge, uma tuberculose óssea, uma tuberculose pleural, linfonodal, é um paciente, esse sim, que tem uma imunossupressão um pouco mais severa e aí entraria como doença definidora de AIDS. Tuberculose pulmonar não entra. Pegadinha para pegar ali quem tivesse um pouco mais desatento. Ou a alternativa é diarreia ou febre maior que 38 graus por um período maior que um mês também entra como uma síndrome, uma caracterização definidora de AIDS. Grande conceito aqui pra gente. Tuberculose pulmonar não é doença definidora de AIDS, ao contrário da tuberculose extrapulmonar. Beleza? Próxima questãozinha. HSL Ribeirão Preto 2021. Homem, 22 anos, solteiro, previamente ígido, tem confirmado o diagnóstico de HIV após solicitar investigação por apresentar relação desprotegida com um desconhecido durante uma viagem de férias e que não sabe o nome completo, contato ou informações a respeito da pessoa e não sabe dizer se a pessoa apresentava ou não HIV. Ao exame clínico, o paciente apresenta-se assintomático com CD4 de 600. A respeito do caso, assinale a alternativa correta. A. Recomenda-se iniciar a terapia antirretroviral no diagnóstico, com tenofovir, lamivudina e dolutegravir, independente dos sintomas ou dos níveis de CD4. B. Recomenda-se iniciar a terapia antirretroviral no diagnóstico com zidovudina, lamivudina e efavirenz, independente dos sintomas ou níveis de CD4. E. É necessário realizar genotipagem e, após o resultado, avaliar melhor terapia antirretroviral ao paciente. D. Tendo em vista níveis de CD4 e quadro clínico do paciente, não se recomenda iniciar terapia antirretroviral no momento. Deve-se iniciar a terapia antirretroviral caso o paciente desejar, em virtude dos efeitos colaterais das medicações, e solicitar nova carga viral dentro de 6 meses para avaliar a necessidade de manter ou trocar medicações. Queridíssimos, questãozinha tem um conhecimento um pouco mais direto, poderia algumas alternativas deixarem um pouco de dúvida. Mas vamos lá. Letra A. Recomenda-se iniciar a TARV no diagnóstico? Perfeito, é o que a gente vai fazer na infinita maioria dos pacientes. Qual que é a exceção? O paciente tem tuberculose, doença ativa, e a gente está pensando, olha, vamos tratar primeiro, conter essa infecção por tuberculose para não gerar uma inflamação tão grande, e daqui a algumas semaninhas, geralmente 2 semanas, a gente começa a TARV. A grande exceção que você tem que lembrar é essa em relação ao paciente com uma infecção vigente muito importante que possa levar ali uma síndrome de reativação, né, de reconstituição imune. Não é o caso do nosso paciente. Vamos lá. Recomenda-se iniciar a TARV com tenofovir, lamivudina e dolutegravir. O esquema básico, padrão que a gente vai utilizar na maioria dos pacientes, salvo alguma contraindicação maior, que não tem para esse paciente uma historinha nada relatada para a gente pensar em algum outro esquema. Independente dos sintomas ou dos níveis de CD4. Aquele grande conceito, né, pessoal? Eu vou começar o tratamento para esse paciente assim que eu fizer o diagnóstico. Vai deixar ele evoluir, apresentar uma doença um pouco mais grave, deixar que ele tenha uma aceleração do envelhecimento, de aterosclerose, de diversas outras doenças, aumentar o risco de neoplasia, para esperar ele ter CD4 menor, esperar ter doença? Claro que não. É absolutamente preconizado que o mais cedo possível a gente comece o tratamento desse paciente, beleza? Alternativa B, só para a gente lembrar aqui. Recomenda-se a TARV no diagnóstico com zidovudina, efavirenz, não é o esquema padrão. Vamos lá. C. É necessário realizar genotipagem? Aqui um dado importante. A gente tem que realizar genotipagem para todo mundo? Isso às vezes a gente esquece. Não é um CCQ tão pareto, não que aparece mais, mas poderia deixar algumas pessoas na dúvida. Só nos grupos prioritários. Já lembro para você, botei o quadrinho aqui logo na sequência. E avaliar a melhor terapia antirretroviral ao paciente? Não, esquema padrão, e esse paciente, a gente vai ver, não precisa de genotipagem. D. Tendo em vista níveis de CD4, quadro clínico do paciente, não se recomenda iniciar a terapia errado para todo mundo, conceitos dos principais, dos mais elementares dessa aula. Deve-se iniciar a TARV caso o paciente desejar, em virtude dos efeitos colaterais? Claro que não, né, pessoal? Os possíveis efeitos que esse paciente vai ter de não ter uma adesão, de não ter um tratamento adequado, são muito maiores, muito mais arriscados do que eventuais efeitos colaterais da TARV, que a gente tem que orientar, tem que acompanhar, eventualmente trocar, ajustar a medicação, mas a gente não pode deixar de proteger esse paciente com a TARV, beleza? Só para a gente lembrar aqui rapidinho, antes de eu soltar vocês aqui para o CCQ. Só lembrando, quais os pacientes que a gente realiza a genotipagem? Essencialmente 4.
Gestação, a paciente tem um risco um pouquinho maior de transmitir para a criança, então a gente tem uma janela muito curta, poucos meses, para fazer um tratamento efetivo. Então tem que fazer genotipagem. Crianças e adolescentes vão estar expostos ao longo de toda a vida, dali para frente, ao vírus, então a gente tem que ter um tratamento que tenha uma certeza muito grande de eficácia. Além disso, é uma população que muitas vezes está começando ou vai começar daqui a algum tempo as suas relações sexuais e seria um paciente de maior risco para transmitir, caso não tivessem uma orientação, uma adesão adequada ao tratamento. Por isso, também entra a genotipagem para o tratamento ser mais eficaz. Pessoas infectadas por indivíduos em uso de TARV. Imagina assim, o paciente tem um casal, por exemplo, soro discordante e acabou tendo uma contaminação. Ou esse paciente inicial, esse paciente índice, ou ele tem uma mutação que faz com que o vírus seja resistente às medicações, por isso se replicou e conseguiu transmitir, ou ele não tinha uma boa adesão, que também aumentaria o risco desse paciente ter uma mutação, de ter uma resistência à TARV. E por isso é um paciente que vale a pena genotipar também esse paciente que foi contaminado, beleza? E os pacientes com tuberculose. Por quê? Porque tuberculose é a maior causa de óbito no paciente com HIV no Brasil. Por isso a gente tem que ter um tratamento absolutamente eficaz, não pode dar chance, não pode correr o risco de ter uma mutação que evita um efeito adequado da TARV. Questãozinha bacana aqui, só para a gente lembrar esse conceito-chave satélite, mas o grande conceito para a gente lembrar. A TARV é indicada para todo paciente no primo diagnóstico da infecção por HIV. Um dos conceitos mais básicos para você ter em relação a esse tema. Tranquilo? Aquele abraço, bons estudos!